Que bom estarmos mais uma vez juntos, né? Tenho certeza que você já foi muito edificado, Deus já está ministrando ao seu coração desde a abertura deste culto. Eu quero então trazer uma palavra para você nessa noite, para nós que estamos aqui conectados, e quero fazer uma leitura aqui no Salmo 119, no versículo 73, afeiçoados pelas mãos de Deus, é o que nós vamos falar nesta noite. 119, 73, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, dá-me inteligência para que eu aprenda ou entenda os teus mandamentos. As tuas mãos me afeiçoaram. Então eu quero falar sobre esta palavra, esse contexto, né, que o salmista escreveu. Primeiro eu queria trazer para nós aqui uma abordagem sobre o que é afeiçoar, porque a palavra afeiçoar no hebraico significa ação de imprimir características, dar aspecto, dar forma, modelar ou definir determinada coisa. Então, Deus, Ele, quando fez o ser humano, Ele deu forma ao ser humano. Mas essa palavra aqui que o salmista fala, ele é muito mais do que apenas referir-se à criação do ser humano, ao projeto humano. Mas é um processo de transformação que pode ser mais do que apenas no tempo da criação. Quer dizer, na hora que eu e você fomos formados. Mas durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, o ser humano passa por processo de formação. E é dentro desse contexto que o salmista está dizendo que as mãos de Deus nos afeiçoam constantemente, nos afeiçoam espiritualmente, nos afeiçoam emocionalmente, nos afeiçoam em vários aspectos da nossa vida, familiar, ministerial, nos dão forma, nos trabalham, nos dão novos aspectos. Então hoje eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse processo. Talvez muitos aqui hoje estão nos ouvindo, talvez você que está ligado, está num processo de formação. Toda vez que você se aproxima de Deus, toda vez que nós nos aproximamos de Deus, nós entramos num processo de formação. Não tem um ser humano que não seja reconstruído quando busca a Deus. Até porque quando a gente vem de uma experiência do mundo, de uma experiência de uma vida sem Jesus Cristo, fora do contexto do Evangelho, de uma vida totalmente cultural, fora de Deus, da cultura pagã, muitas vezes, da cultura sistemática. E a gente entra para o reino de Deus com aquele modelo que o sistema nos impôs, e às vezes até mesmo de dentro de casa, da família, os nossos padrões mentais que nos foram formados por nossos familiares desde a nossa infância. Então, quando você chega para o reino de Deus, você precisa entrar por um processo novo de formatação. E o salmista está falando que o Senhor nos afeiçoa, o Senhor nos dá forma, o Senhor nos imprime novas características, o Senhor nos modela de novo. Então, eu vejo pessoas no processo de remodelagem, porque tiveram um encontro, começaram a voltar-se para Deus, entregar-se para Deus, e esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de Deus trabalhar muita gente. E eu sei que Deus está trabalhando sua vida, e hoje Ele vai trabalhar sua vida, com certeza. Depois dessa palavra, você vai poder repensar, talvez, algumas formas de viver. Então, vamos ver como é que Deus trabalha nisso. Quando, no Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, é um texto que todo mundo conhece, principalmente até o novo convertido que começa a ler a Bíblia. O versículo 2 diz:
A terra, porém, estava sem forma e era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós vemos aqui Deus dando forma à terra, quando ela estava num processo caótico, quando ela estava num processo destrutivo, quando não havia luz, quando havia só trevas. Então nós podemos ver que todas as vezes que as trevas passam pela vida de uma pessoa, por determinado lugar, sistema, ambiente ou geografia, seja geografia espiritual, seja geografia física, cada vez que existe as trevas, existe um processo de deformação. A terra era sem forma. Então, a finalidade das trevas foi tirar a forma. E nós temos uma terra caótica, sem afeição, uma terra sem aparência, uma terra sem contexto, uma terra que não era modelada, que perdeu o modelo, uma terra que não estava caracterizada, que não tinha o impresso de Deus ali. Segundo os teólogos, alguns escritores dizem que a terra, até porque a Bíblia diz que Deus fundou a terra com inteligência e com sabedoria, e não a fundou, segundo o profeta Isaías. A Bíblia diz que Deus não fundou a terra para ser um caos. Então podemos dizer que realmente a terra foi criada inicialmente sem ser um caos, mas ela passou por um processo de deformidade. E segundo os teólogos e os escritores, os estudiosos dizem que ela se tornou sem forma e vazia porque foi justamente no período em que Lúcifer se rebela. Então ele traz um caos. Por isso que a Bíblia fala que a terra ficou sem forma, vazia e ficou habitada por trevas. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque é assim que é a vida do ser humano. Quando a pessoa está sem Deus, quando a pessoa está fora de Deus, e as vidas que Satanás, por onde Satanás passa, ele destrói. Você deve conhecer alguém que teve sua vida destruída, sua família destruída, suas emoções destruídas. Você deve conhecer pessoas, e existem pessoas, talvez você esteja me ouvindo aqui, você vai concordar com isso. Existem pessoas que foram destruídas financeiramente, eram bem financeiramente, e hoje estão destruídas. Pessoas que eram bem no seu relacionamento conjugal, e hoje estão destruídos. Alguma ação de trevas entrou num casamento e o destruiu. Pessoas que eram bem emocionalmente, pessoas equilibradas, com sentimentos bons, agradáveis, mas tiveram uma experiência ruim. Talvez um período de trevas na sua vida transformou as suas emoções, seu sistema emocional, numa confusão, num caos. Perdeu-se a forma. Pessoas que eram bem em relacionamentos familiares, ou em relacionamentos com amigos, com pessoas íntimas, mas uma passagem de trevas por ali tornou um caos aquele relacionamento, perdeu a sua característica de boa, perdeu a forma e precisa ser afeiçoado novamente. Então é disso que a Bíblia trata e que Deus está se referindo. Assim como a terra ficou sem forma e vazia, porque as trevas se manifestaram sobre a terra e tiraram as características de boa e agradáveis, e foi preciso o Espírito de Deus voltar a agir sobre a face da terra para dar forma novamente. Aí nós vemos, a partir do verso 3 de Gênesis capítulo 1, Deus falando, haja luz, houve luz, Deus começa a reconstruir a terra. É disso que a Bíblia está se referindo. Então, quando Deus começa a afeiçoar, as mãos de Deus, segundo o salmista, as mãos de Deus começam a afeiçoar o homem de novo. Começam a dar forma ao homem. Então, Deus está entrando, talvez, em áreas da sua vida hoje, em áreas das suas emoções, da sua vida conjugal, da sua vida relacional, familiar,
ou talvez da sua vida financeira, da sua vida espiritual, da sua fé, que virou um caos, virou as trevas passaram, virou uma confusão, perdeu a forma. Deus está entrando de novo, Deus quer te resgatar de novo, para dar essa forma de novo, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne uma pessoa resgatada e tenha as características de Jesus Cristo na sua vida. Então Deus está nos remodelando, as mãos de Deus estão nos afeiçoando de novo. Amém? Toda pessoa que está fora de Deus, ela perde a forma. Toda pessoa que se afasta do amor de Deus, da graça de Deus, ela perde a forma. Toda pessoa que se afasta da igreja, que corta a ligação, a conexão com a igreja, ela perde a sua forma, a sua característica em Deus. Não tem uma pessoa que se afaste de Deus, que se ausente de Deus, que fique com a mesma característica da primeira vez que ela entregou sua vida para Deus. Toda pessoa que se esvazia do Espírito Santo de Deus perde a forma, ela perde a característica. Toda pessoa que se esvazia dos dons espirituais, ela perde a forma, ela fica descaracterizada. Toda pessoa que perde o fruto, a conexão do fruto do Espírito Santo, que fica completamente vazia do Espírito Santo, ou do fruto do Espírito, ela fica sem forma, ela fica vazia, ela perde a característica. Então é disso que se trata, e Deus precisa nos afeiçoar de novo. As mãos de Deus precisam entrar nas nossas vidas novamente e nos refazer, nos reconectar com o céu, nos devolver a característica. E precisamos permitir que o Espírito de Deus paire novamente sobre a nossa vida e nos refaça. Glória a Deus. Talvez Deus hoje esteja fazendo isso na sua vida. Talvez Deus esteja te trazendo de volta e te reconectando e te reafeiçoando, te dando feição de novo e te dando forma de novo, colocando suas características em você. Só que, segundo Gênesis capítulo 1, verso 2, Deus faz do seu jeito. Deus não faz do meu jeito e não faz do seu jeito. Deus nunca nos refaz do jeito que a gente quer. De repente você traz um modelo para Deus e diz: Deus, faça dessa forma, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. E às vezes Deus diz: não, eu não vou fazer assim, porque não é desta maneira que eu quero fazer. Eu quero te refazer da minha forma, do meu jeito, do meu ponto de vista. Então, queridos, talvez Deus queira te refazer hoje, mas não do jeito que você quer. Ele quer te refazer do jeito que Ele planejou para você. Tem gente que saiu do projeto original, quando se afastou, ou permitiu que o pecado, ou permitiu que uma transgressão, uma iniquidade, um problema qualquer, uma situação que o levou, que o afastou de Deus e fez com que sua alma, seu espírito, sua fé, sua vida espiritual se tornasse um caos, perdesse a característica e se afastou do projeto e da bênção original de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Deus está nos reconectando de novo, nos trazendo de volta. Só que Deus está fazendo agora de uma forma diferente, porque Deus tem um plano perfeito para nós. A Bíblia diz que o destino de Deus para nós é perfeito. Deus nos planejou. O salmista, no Salmo 139, que é um salmo de Davi, ele diz que Deus nos acompanhou no processo de formação, desde quando nós éramos um líquido. Ele diz: os teus olhos me viram, me acompanharam quando eu era apenas uma substância, informe, sem forma, sem característica. Mas a palavra diz: os olhos do Senhor me acompanharam. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Ele diz: teus olhos me acompanharam para que eu fosse formado de acordo com o que o Senhor planejou para mim. E o salmista diz: todos os meus dias foram planejados ali,
sem mesmo que eu os tivesse vivido ainda. Olha, no plano original de Deus, existe algo perfeito. Isso é o chamado destino original que Deus tem para nós. É o nosso desígnio que Deus preparou para mim e para você. Então o desígnio de Deus é perfeito. Nós é quem nos afastamos. É o homem que se distancia. Essas são as pessoas que se distanciam por inúmeras coisas. Tem gente que se distancia por decepção com Deus. Tem gente que se distancia por falta de paternidade da sua vida. Tem gente que se distancia por orfandade, por raízes de orfandade do seu coração. Tem gente que se distancia por raízes de iniquidade na sua vida. Tem gente que se distancia porque pecou. Tem gente que se distancia porque não consegue encarar o projeto, a bênção que Deus tem para a sua vida. Então são muitas características que levam o ser humano a se afastar de Deus. Mas uma coisa eu quero que você saiba: Deus está nos trazendo de volta. Deus está trazendo você de volta para a sua casa, para o seu reino, para o seu evangelho, para uma vida diferente. Só que agora Deus vai te afeiçoar. É a mão dele que vai te preparar e te refazer do jeito que ele planejou. Não é como você planeja ou como nós planejamos. Então, é de acordo com o modelo dele. É de acordo com o padrão dele. E Deus está fazendo isso. Eu quero que você se prepare para isso. Abra sua mente e seu coração, porque nesse tempo Deus está te refazendo. Aleluia! Então, como é que é esse processo de afeiçoamento de Deus? Ora, o primeiro processo é no teu espírito. Deus resgata o teu espírito. Deus está resgatando o espírito do homem. Como? Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você entende que você é filho de Deus, você começa a entrar no processo do resgate. E Deus começa a estabelecer as suas características. A palavra característica no grego quer dizer caracteres, são impressos em nós. Só que dessa vez são os caracteres de Deus impressos em sua vida. Então, queridos, Deus está nos afeiçoando o espírito novamente. Por quê? Porque o homem afastado de Deus também tem o seu espírito em deformidade. E eu creio que Deus está nos trazendo para um aperfeiçoamento nessa questão do espírito. O segundo processo que Deus trabalha são as nossas emoções. Deus está nos afeiçoando nas nossas emoções. Por quê? Porque as nossas emoções são traidoras e as nossas emoções são as responsáveis por muita derrota em nossas vidas. Então Deus começa a nos afeiçoar nas emoções. Então se prepare, porque Deus vai entrar nas suas emoções. Talvez áreas emocionais da sua vida que estão em deformidade, por onde as trevas passaram, tiraram a forma, tiraram os sentimentos bons, os sentimentos que te abençoavam e trocaram por sentimentos nocivos. E tem gente que hoje está vivendo terrivelmente como vítima das suas emoções. Pessoas que deveriam estar amando, mas estão odiando. Pessoas que guardam ressentimento em seu coração. Pessoas que deveriam perdoar, mas continuam retendo o perdão. E estão doentes emocionalmente. Então deixe Deus refazer isso na sua vida, se esse for o seu caso. Tem gente que está com sentimento de vingança. A vingança entrou no seu coração, está corroendo sua alma, sua vida, precisa ser refeito. Qual é o contrário da vingança? Como é que se comporta uma pessoa que não quer vingança, que não se vinga? Ela perdoa, ela libera. Então, Deus está afeiçoando as nossas emoções de novo, dando forma, dizendo para você que não é desse jeito, não é guardando o ressentimento, a mágoa, a vingança, o rancor. Tem gente que é doente por causa do rancor, da ira. E outros sentimentos maléficos que, além de
trazerem doenças emocionais, trazem doenças físicas. Somatizam isso na alma do ser humano. Então Deus está resgatando as nossas emoções de novo. E Deus está entrando na nossa vida e dizendo: eu vou te refazer nas emoções. Eu vou consertar as suas emoções de novo. Eu vou dar forma para você. Eu vou afeiçoar as suas emoções. E o salmista diz: as tuas mãos me afeiçoaram. E me dá inteligência para que eu entenda isso, para que eu entenda os teus ensinamentos. Queridos, nós precisamos ter inteligência, a inteligência de Deus para discernir, para compreender que não vale a pena vivermos sentimentos nocivos, desagradáveis. Não vale a pena deixarmos as nossas emoções apodrecidas, guardar os sentimentos que nos matam e que matam nossos relacionamentos, que envenenam os relacionamentos. Deus está nos levando para um tempo de afeiçoamento, de cura, porque afeiçoar também significa tirar as coisas ruins e colocar no lugar algo bom. Por isso que a Bíblia fala que afeiçoar também quer dizer modelar. Deus tem um modelo, Deus tem um protótipo. Um protótipo para a sua vida espiritual e um protótipo para as suas emoções. O que é um protótipo? É um modelo. Um modelo original que precisa ser, que a partir dele, novas cópias saem. Então Deus está nos curando nas emoções. Isto é nos dar forma. Deus precisa trabalhar o nosso caráter. Ele precisa dar forma ao nosso caráter. Quando a Bíblia diz: as tuas mãos me afeiçoaram, o salmista está dizendo: o Senhor entrou no meu caráter e me deu nova forma. Por que eu estou falando isso? E por que a palavra diz isso? Porque todo ser humano afastado de Deus, todo ser humano distante de Deus, todo ser humano sem Jesus no coração, sem os princípios de Deus na sua vida, a grande maioria tem alguma deficiência no seu caráter. E hoje, caráter, infelizmente, derruba pessoas. Ser crente não é sinônimo de ter um caráter bom. Porque a gente vê pessoas que servem a Deus, que leem a Bíblia, que oram, que até pregam o Evangelho, mas que têm um mau caráter. Então, quando a Bíblia fala nos afeiçoar, é também no caráter. E onde trata-se, e onde chega o nosso caráter? Qual é a extensão do nosso caráter? No nosso comportamento. Os nossos comportamentos traçam, ou definem, ou revelam o nosso caráter. Então, as tuas mãos me afeiçoaram, é deixar que Deus entre no nosso caráter. Se a gente tem um problema com o nosso caráter, e deixar que ele entre em nosso caráter e comece a dar forma. Só que esta forma que Deus quer dar é uma forma segundo o modelo dele. Então nós vamos ser trabalhados. O nosso comportamento passa a ser modelado, passa a ser trabalhado. Como você se comporta? Como nós nos comportamos diante do mundo, diante da família? Você que é crente, diante do sistema. Como nos comportamos nos nossos negócios? Quando a gente faz negócios com os outros, qual é o nosso procedimento? Qual é a outra extensão do nosso caráter? Uma outra extensão do nosso caráter são os nossos hábitos. Quais os hábitos que a gente mantém? E eu não estou falando de hábitos, de coisas que gosto de comer, nada disso. De sabor, eu estou falando de hábitos sociais, de hábitos intelectuais, de hábitos mentais, de hábitos comportamentais. Quais os hábitos que nós preservamos? De repente, esses hábitos são hábitos de falar mentira, são hábitos de trapacear alguém, são hábitos de fofocar de alguém. São hábitos nesse aspecto que revelam o nosso caráter. Então, as tuas mãos me afeiçoaram
e dá-me entendimento para que eu entenda isso, o salmista está dizendo, Senhor, afeiçoa o meu caráter também. Entra no meu caráter e dá a forma, a característica que o Senhor quer. E sabe, o grande modelo do caráter de Deus para nós se chama Jesus Cristo. Ele é o grande protótipo de Deus, o grande modelo de Deus para transformar o ser humano. Então, os nossos hábitos mudam. Quando Deus começa a nos afeiçoar no caráter, os nossos hábitos mudam. Nós começamos a falar a verdade, começamos a dizer as coisas boas das pessoas, começamos a evitar contendas com os outros, começamos a evitar mudar os nossos hábitos de falar, de fofocar dos outros, para dizer bem sobre elas, ou não emitir nossas opiniões, ou opiniões que possam, de repente, ofender ou denegrir a imagem de alguém. Então, Deus, ao afeiçoar o nosso caráter, Deus começa a mudar, e Ele diz, eu vou fazer do meu modelo, vou fazer do meu modo, vou fazer do meu jeito. Eu espero que Deus esteja fazendo isso em sua vida, ou se ainda não está, prepare-se porque Deus vai fazer, porque Deus quer que você seja uma pessoa melhor, Deus quer que você o sirva, e Deus quer que você seja uma testemunha viva. Onde Deus pode afeiçoar? As mãos de Deus me afeiçoaram na família. É possível que na sua vida familiar muita coisa não tenha dado certo, justamente ou por conta de um caráter, por conta de hábitos ruins, ou por conta de um comportamento ruim. Tem gente que entrou numa confusão em família. Então, quando nós pedimos para Deus nos afeiçoar, Ele vai afeiçoar a sua família. Ele vai dar uma forma, só que é segundo a afeição dEle, é segundo o modelo dEle, é segundo o pensamento dEle, é segundo as características dEle. Então, Ele vai trazer essa forma para a sua família. Talvez essa remodelagem, Deus precisa afeiçoar o seu relacionamento conjugal, que não é saudável, que não é bom, que não é puro, que é desagradável, e você tem um relacionamento conjugal muito ruim, de briga, de ciúmes, de confusão, de falta de confiança, de transparência, de honestidade, ou talvez de lealdade, de fidelidade. Então, quando Deus afeiçoa o seu casamento, quando Deus afeiçoa a sua vida familiar, Ele entra para mudanças, e Ele vai tratar, Ele vai dar forma, só que da forma dEle. E às vezes a forma de Deus são plenamente diferentes, completamente diferentes das nossas. Então, para ajustar, para alinhar com essa visão de Deus, esteja preparado para Ele entrar na sua família, esteja preparado para Ele entrar no seu casamento e dar uma forma. Ele vai entrar e vai reconstruir. Só que às vezes para isso, Ele vai precisar tirar conceitos, ideias, pensamentos e até mesmo atitudes comportamentais. Ele vai tirar e vai botar o modelo dele. Então prepare-se para mudanças. As mãos de Deus me afeiçoaram. E Ele diz, me dá inteligência, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá compreensão, para que eu entenda isso. Então, queridos, entenda o que Deus quer fazer e peça esta sabedoria, este entendimento, para que você tenha um casamento e uma família melhor. Dá-me a tua afeição, as tuas mãos me afeiçoaram. Uma outra área da nossa vida que Deus precisa afeiçoar são as nossas finanças. Tem muita gente que está encalacrado financeiramente, tem gente que está quebrado financeiramente. Eu não estou falando de pessoas que perderam o emprego, estou falando de pessoas que ganham dinheiro, mas não sabem administrar, as coisas não funcionam, não sobra. Eles vivem num processo completamente falido. Nada prospera, nada sobra. A situação é ruim. Por quê? Pessoas que precisam passar pelo processo de afeiçoamento. Eles precisam passar por um processo de trabalho na sua vida. Talvez pessoas que hoje não dizimam, que não ofertam,
que não são fiéis em suas obrigações espirituais com Deus, pessoas que não pagam seus impostos para o governo, sonegam, pessoas que não são leais, que não são transparentes na sua vida financeira, precisam ser afeiçoados, precisam tomar a forma de Deus. Então, prepare-se para Deus entrar nas suas finanças também e consertar tudo, só que é do modelo dele, é da forma dele, é da forma como ele vê, como ele projetou para a sua vida. É o Espírito de Deus nos reconstruindo, dando forma de novo, mas princípios para que esta área seja restaurada, tenha uma característica de Deus, tenha o afeiçoamento de Deus, é preciso que nós entendamos. Ele diz, me dá inteligência para entender isso, Deus. Amém? Então, olha o que Jó foi um dos homens que passou por esse processo, inclusive, em todas as áreas da sua vida. Jó foi afeiçoado por Deus. Olha o que Jó escreve sobre isso. Jó 10, 8, ele diz, de fato, eu estou lendo na Bíblia King James, que é uma versão bem inteligente, que nos revela muita coisa boa. Ele diz, de fato, foram as tuas mãos que me teceram, que me formaram, que me deram forma, que me afeiçoaram. E será impossível, aliás, será possível que agora essas mesmas mãos se voltam contra mim para me destruir? Jó estava passando por um processo ruim, perdeu família, perdeu emprego, trabalho, perdeu a sua fonte de renda, sua economia, a própria esposa se revolta contra ele, pede para ele amaldiçoar o seu Deus, ele teve problema espiritual, emocional, pensa em todas as áreas. Mas Jó diz, as tuas mãos me afeiçoaram. É como se ele falasse, o Senhor quer me destruir, me refaça de novo, me afeiçoe de novo. Queridos, você quer ser afeiçoado por Deus? Jó foi refeito. Leia o final da história de Jó. Quando chega no capítulo 42, ele diz que ele conhecia Deus de ouvir, mas agora seus olhos viam Deus. Sabe por quê? Porque Deus dá 3 vezes mais tudo que Jó perdeu. Só não deu 3 mulheres, mas deu 10 filhos. E a Bíblia diz que eram os filhos mais lindos. As mulheres mais lindas de toda a região eram as filhas de Jó. Jó ficou rico 3 vezes mais. Sabe por quê? Porque quando Deus entra no nosso caos, Jó falou isso quando tinha perdido tudo. Quando Deus entra no nosso caos, nas nossas trevas, para nos afeiçoar de novo, para nos refazer de novo, Ele faz de uma forma com excelência, de uma forma maravilhosa, poderosa, grandiosa, e é isso que Deus vai fazer com a sua vida. Se prepare nesse tempo para Deus refazer você financeiramente, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua fé, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida financeira. Se prepare para Deus trabalhar seu caráter, viu? Mas deixa Deus mudar a sua treva, ou as suas trevas, em luz. E já estou passando aqui para o nosso final, mas quero ainda te lembrar uma coisa. Quando você diz, a mão de Deus me afeiçoa, e me faz entender isso, Deus precisa afeiçoar de novo o nosso intelecto. Por que intelecto? O que é isso? É a nossa mente, a nossa transformação de mentalidade. São mudanças de padrões, mudanças de crenças erradas. Por quê? Porque a maioria das pessoas entram em confusão, se desviam por causa dos seus padrões mentais. O nosso intelecto é uma grande armadilha, dependendo do que entra na sua mente. Amém? Aquilo que influencia a sua mente controla a sua vida. Então, precisamos, muitos de nós, sermos refeitos no nosso intelecto e deixar que o Espírito Santo nos administre e nos faça buscar coisas boas que nos construam
e que sejam agradáveis para nós. O que alimenta a sua mente? O que você lê? O que você vê? O que você assiste? Isso alimenta a sua mente. O que você ouve alimenta a sua mente. Então, precisamos, às vezes, de uma nova remodelagem no nosso sistema de crenças. Porque o que entra em nossa mente vai criando padrões de crenças. Por isso que Paulo fala aos Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, das vossas mentes. Deixa Deus agir. Finalizando, a nossa alma tem uma coisa chamada desejo. Os nossos desejos, o que a sua alma deseja, o que a alma do ser humano deseja, precisa ser afeiçoada. Assim como precisamos das mãos de Deus nos afeiçoar na mente, precisamos deixar nos afeiçoar nas vontades. O que são as vontades? São os nossos desejos. Muita gente está hoje preso, aprisionado, com cadeias espirituais, com cadeias emocionais, em cativeiros espirituais, porque se venderam aos seus desejos. O salmista diz: as tuas mãos me afeiçoaram. Deixa Deus afeiçoar os seus desejos. Para onde te levam os teus desejos? Quais são os teus desejos? O que deseja a tua alma? O que deseja o teu corpo? O que deseja o teu espírito? As tuas mãos, Senhor, precisam me afeiçoar nessas respectivas áreas da minha vida. Então, meus amados, receba essa palavra aí na sua mente e no seu coração. Precisamos nos refazer. E o salmista diz: me dá inteligência, me dá entendimento para que eu compreenda a tua palavra, a tua lei, para que eu não perca essa conexão e não me torne um refém das trevas. Não perca essa característica, não perca essa afeição com Deus. É esta palavra que eu tinha para você nessa noite. Talvez alguns aqui precisam voltar para Deus, se reconciliar com o Senhor, voltar a congregar. Talvez você, as áreas que eu mencionei aqui, da sua vida, seu intelecto, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida intelectual, sua vida familiar, sua vida conjugal, precisa ser novamente afeiçoado pelas mãos de Deus, ser trabalhado, reconstruído, restaurado. Deus precisa reimprimir em você as características do Espírito Santo, ou as características de Jesus, para que você se torne uma pessoa super abençoada e plenamente, completamente alinhado com a palavra, com a vontade e com os valores de Deus. Bem, quero orar com você nesta noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesta noite abençoar a vida de cada pessoa que está conectado comigo neste canal. E aqueles que vão ouvir este vídeo, assistir esse vídeo e ouvir essa palavra posteriormente. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os alinhe com a tua vontade. E que esta palavra sobre sermos afeiçoados pelas tuas mãos venha realmente restaurar, trazer de volta as características que foram perdidas ao longo da vida. Porque sabemos, Senhor, que tantas coisas nos afastam, nos distanciam e nos fazem perder estas características com o teu Espírito Santo, com a tua palavra, com os teus princípios e com o Senhor Jesus. Mas eu oro hoje para que cada pessoa aqui seja restaurado, seja reintegrado neste processo restaurador e que volte a ter o afeiçoamento das tuas mãos, que as tuas mãos voltem a restaurar o espírito, o casamento, a vida conjugal, a vida familiar, volte a restaurar a vida financeira, que talvez está sem característica, volte a restaurar
a prosperidade e a bênção na vida dessas pessoas. Volta da forma, segundo o teu modelo, Senhor. E remova todo resquício de trevas, todo resquício, meu Deus, de destruição, de confusão, para que a tua bênção, para que a tua restauração seja estabelecida em suas vidas. Restaura o espírito, a fé, restaura, Senhor meu Deus, as emoções, restaura todas o caráter, restaura, em nome de Jesus, o intelecto de cada um, que seja agora formatado e formado pelo teu Espírito, para andarmos em novidade de vida. Remova as raízes do nosso coração, da nossa essência, raízes de orfandade, raízes de iniquidade, raízes de pecado, raízes de rebelião, de rebeldia, de desobediência, de afastamento da tua presença. E nos traz de volta para o modelo do Senhor Jesus. É o que eu oro nesta noite. E abençoa cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados, Deus abençoe sua vida. Que você receba essa palavra e, se quiser ou puder, compartilha com outras pessoas que precisam ouvir, que precisam receber esta palavra. Está aqui no nosso canal. Amém?